Olá, meninas! Vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês qual a ordem que você deve utilizar os produtos de maquiagem, tá certo? Então, se o sérum é primeiro, se a base é primeiro, se o hidratante vem depois. Então, vou mostrar para vocês a ordem desses produtos para iniciantes, tá certo? Porque quem está iniciando na maquiagem muitas vezes não sabe qual é o produto que você deve começar e posteriormente vir os produtos seguintes, né? Por onde deve começar, qual é a forma correta, qual é a melhor forma de se fazer, tá certo? Então, eu vou mostrar para vocês de uma forma simples, mas um passo a passo que você vai conseguir fazer e essa ordem vai te ajudar nesse segmento da maquiagem, tá certo? Meu nome é Verônica, esse aqui é o Muito Gloss, e aqui nesse canal a gente fala sobre beleza, maquiagem, unhas, cabelo e afins, tá certo? Já deixa seu like, se inscreva no meu canal. Então vamos lá conferir o vídeo então, tá certo? Vou começar pelo sérum. O primeiro passo é o sérum, caso você esteja usando, né? É um produto de tratamento, então a gente deve começar com um tratamento, tá? A minha pele eu só lavei ela com um produtinho, gel de limpeza, né? E aí, após o gel de limpeza ou o seu produtinho de limpeza, sabonete, seja lá a forma como você lava o seu rosto, tá certo? Aí você vai vir com o cero. O cero que eu tô usando é esse daqui, ele serve para dia e para noite, e ele é clareador de manchas, tá? Então eu vou usar ele, vou colocar um pouquinho aqui no dorso da mão, porque ele rende bastante, então não vou aplicar direto no rosto, porque eu já sei a quantidade mais ou menos que eu utilizo. É mais ou menos uma moeda de 10 centavos, tá? A quantidade que eu utilizo, porque ele rende. Então, eu acho que eu apliquei até demais aqui. Então, o sérum, ele vai fazer um tratamento na sua pele, como eu acabei de falar, né? Tem sérum que é hidratante. Esse daqui, ele é clareador. Ele ajuda a clarear manchas. E ele é da Pale Beauty. Eu acho que eu não falei pra vocês, né? Mas ele ajuda no clareamento. E no caso de clareamento de manchas, você tem que verificar se pode ser usado durante o dia, tá? Tem produtos que não pode ser utilizado durante o dia. Produtos de clareamento ou produtos de tratamento de pele. Então, o primeiro passo é o sérum. Caso você não está usando nenhum tipo de produto de tratamento, então você já pode partir para o segundo passo, que é o hidratante, tá? Então, esse aqui é o hidratante que eu tô utilizando. É o da Flores e Vegetais de Pepino, tá? Então, vamos lá, vou pegar um pouquinho dele. Vou passar no rosto, espalhando. E o hidratante, gente, ele é para dar essa hidratação, essa emoliência na pele e ajudar a deslizar a base melhor, a deslizar os produtos que você for passar depois, né, de maquiagem, a deslizar melhor, a ter uma aderência melhor também, porque quando a pele tá hidratada, a base ela dá um melhor acabamento na sua pele. Quando você usa a base diretamente na pele sem fazer hidratação, o que acontece é que a sua pele vai absorver a umidade daquela base. E aí a chance dela ficar muito marcada, craquelada, marcar assim nos vincos, nas ruguinhas, em algum tipo, nos poros, em algum tipo de relevo que você tiver na sua pele, é muito grande, tá? Geralmente ela marca muito, seja a base mais hidratante ou base mate. Então, o que acontece é isso, a sua pele ela acaba puxando a umidade da base, a hidratação ali que tem naquela base, tá? O próximo passo que você vai fazer, que você não pode esquecer, que é muito importante, é protetor solar. Então, esse aqui é fator 70 da Nivea. Então, eu vou utilizar ele. Ah, e esqueci de falar pra vocês, eu passei um balme também, esse aqui é da Vult. Eu passei nos lábios pra hidratar, tá? Um produtinho que eu esqueci de falar.
mas do passo a passo do rosto é esse que eu tô indicando pra vocês, tá? Então, vamos passar aqui o protetor. E o protetor, meninas, já fala, né? Protetor, proteger. Vai proteger a sua pele contra raios UVA, raios UVB. Então, a gente tem sempre, é um passo, assim, importante, principalmente, não é só ele, né? Não é só o protetor. Mas esses passos a passos aqui da pele, hidratação, né? Um sérum de tratamento, se você usa, se você não usa, vai pro hidratante, tá? Então, hidratar e proteger e usar o próximo produto que eu vou falar pra vocês é muito importante na preparação de maquiagem. Então, você sempre tem que seguir pelo menos esses passos da pré-maquiagem, você sempre tem que seguir. Nunca deixa de seguir esses passos, porque vai dar um melhor acabamento na sua maquiagem, a sua maquiagem vai ficar mais bonita, ela vai ficar mais elegante, ela não vai ficar marcando coisas que não é pra estar marcando na sua pele, tá certo? Então, sempre siga esses passos a passos da pré-maquiagem, tá? E o próximo produto é o primer. Hoje eu vou usar esse daqui da Anaconda. Então, vou pegar só um pouquinho. E o trabalho do primer é o seguinte, esse primer aqui, ele ajuda a segurar a maquiagem, né? Na durabilidade da maquiagem, mas ele também ajuda a tampar os poros, né? Dá um melhor acabamento na sua pele. A maquiagem, ela não fica marcando nos poros, porque por mais que você hidratou, mas acontece a marcação de poros ou de algum vinco na sua pele, alguma ruguinha, alguma coisa, né? Então, você sempre tem que usar um primer também, para ele dar um acabamento bacana na sua pele, tá? Esse primer, como ele é uma cerinha, ele rende bastante. E o próximo passo é a base, tá? Então, hoje eu vou usar a base da Bounty. E após o primer, então, o próximo passo é a base, tá certo? Então, eu vou usar essa base hoje. Vou aplicar um pouquinho. Vou usar o meu corretivo amarelo. Para corrigir a cor dessa base. Meu corretivo escuro. Para corrigir também a cor dessa base. Que essa base, ela tá mais clara do que o tom da minha pele, né? Então, eu tenho que fazer isso para conseguir corrigir. Mas se a sua base, ela não precisa fazer esse tipo de coisa, tem que fazer a correção da cor, não tem problema. Você já passa ela diretamente no seu rosto, tá? Então, eu vou vir aqui espalhando e misturando ao mesmo tempo. E a base, meninas, ela é um produto que dá aquele acabamento bonito no rosto da gente, sabe? Que uniformiza o tom da sua pele. Ela dá um acabamento bonito na sua pele. Parece até que ela faz, assim, um efeito Photoshop, digamos assim. Porque, às vezes, até marquinhas que você tem no rosto, algum tipo de marcação no rosto, alguma coisa assim, ela dá ela alivia essas marcações, sabe? Logicamente que depende da base, depende da forma que você passa, depende da quantidade de produto que você passa também. Porque não adianta você pegar e vir aqui e passar um monte de produto no seu rosto, entendeu? Tem um acúmulo de produtos na sua pele. A sua pele, ela vai ficar com aquele acúmulo e vai vincar e marcar lugares que não é para marcar, tá? Mesmo você hidratando, mesmo você passando primer, mesmo você fazendo isso. Então, a quantidade, essa é uma dica também, tá? Eu tô falando aqui para vocês no meio do vídeo, é uma dica. Cuidado com a quantidade que você passa de produtos, porque às vezes a quantidade é que vai acabar com a sua maquiagem, principalmente produto de pele.
Então, ela já dá esse acabamento, ó, uniformiza o tom da pele. Aqui eu dou uma puxadinha, ó, para não ficar marcado. Aqui na base do cabelo também, você sempre dá uma puxadinha para entrar no cabelo. Ó, tá bom? E o próximo passo é o corretivo. Então, corretivo. Esse corretivo aqui na verdade tem é um passo dentro de outro passo, né? No meu caso, né? Porque eu utilizo primeiro o amarelo e depois o tom da minha pele. Então, se você tem a olheira um pouquinho mais marcada, você vai ter que fazer dessa forma. Primeiro o camuflador, a cor que vai camuflar, e depois o corretivo no tom da sua pele, tá certo? Então, vai ser assim, gente. Então, passo dentro de outro passo aqui nesse caso, tá? Vou utilizar um pincel língua de gato, tá? Vou pegar um pouquinho do corretivo amarelo. Vou passar só aonde tá roxinho. Então, você vai passar... No caso, a minha olheira é arroxeada. Então, eu passo só aqui onde tá mais roxinho. E o resto do produto eu vou só espalhando e esfumando. Eu gosto de passar um pouquinho aqui também, ó. Que é mais vermelhinho. A mesma coisa no outro olho. Aqui, onde é mais roxinho. Gosto de entrar um pouquinho aqui, porque aqui também é um pouquinho roxinho. E aqui. Aqui, no caso, tinha que ser um corretivo verde, né? Porque aqui é vermelhinho, mas isso aí é um outro passo que, de repente, eu faço um vídeo mais pra frente, né? Pra vocês. Então, aqui, apliquei. Ainda vou esfumar, tá? Então, pra que que serve? Só explicando um pouquinho sobre esse corretivo. Ele serve para anular o tom roxo da minha olheira, tá? Então, venho aqui com a minha esponjinha. Tô esquecendo o nome das coisas, gente. A memória tá péssima. Então, venho aqui, dou uma esfumadinha de leve, aplicando com batidinhas. Então, ó, venho trazendo aqui no cantinho. Então, ele vai neutralizar. É como se ele cancelasse a cor, neutralizasse a cor roxa da minha olheira. É só esse o trabalho dele. E agora sim, eu vou vir com o corretivo de acordo com o tom da minha pele. Então, vou pegar aqui esse corretivo da ponta e eu vou passar com o dedo dessa vez, tá? Então, vou pegar aqui com o dedo e vou aplicar. E aí, meninas, é o seguinte, para ficar o mais natural possível, ainda mais para quem tá iniciando na maquiagem, é melhor você usar um corretivo, eu já vou subir aqui na pálpebra, tá? É melhor você usar um corretivo que seja do tom da sua pele. Que ele seja exatamente o tom da sua pele. Conforme você vai adquirindo confiança na maquiagem, que você vai brincar com a luz e com a sombra da sua maquiagem. Então, você criar mais confiança de, por exemplo, aplicar um corretivo mais claro na sua pele. Então, aqui no caso, esse corretivo, ele é um pouquinho mais claro do que o tom da minha pele. Mas o amarelo, ele é mais claro. Só que esse daqui, por ele ser bem próximo do tom da minha pele, praticamente ele é do tom da minha pele, né? É porque quando mistura com esse, ele fica um pouco mais claro. Então, essa brincadeira de luz e sombra é melhor você deixar para quando você for adquirindo experiência. Se você ainda não sabe, tá aprendendo, né? A se maquiar, você tá aprendendo sobre maquiagem, você ainda não conhece o passo a passo dos produtos, da aplicação dos produtos, então vá com calma. Vá devagar, entende? Não tenha pressa para você aprender. Aos poucos você vai entendendo como é que funcionam os produtos, aos poucos você vai criando experiência e aos poucos você vai criando confiança também. Então aqui, ó, tô passando, eu gosto de passar com o dedo corretivo,
Sempre gostei de passar com o dedo corretivo. Eu acho que fica muito bom o acabamento, sabe? Mas se você não gosta, você pode usar uma esponjinha menor. Eu não tenho, mas você pode usar uma esponjinha, uma dessa daqui, ó. Só que pequenininha, sabe? Ou você pode usar um pincel, mas o dedo, eu acho que dá um acabamento muito bom. O próximo passo é o pó solto, tá? E o pó solto, ele vai selar a minha base e o meu corretivo. Então, eu vou aplicar. Tô usando uma esponjinha, você pode usar um pincel também, se você quiser. A diferença é que se você aplica com uma esponjinha, igual eu tô fazendo, assim, ó, a aplicação, o pó ele vai aderir mais na base. E ele vai ajudar a fazer um certo selamento, digamos assim. É como se ele estivesse selando aqui essa base. Quando você aplica ele dessa forma. Quando você aplica ele com pó, ele fica com uma textura mais leve na sua pele. A cobertura também, o selamento também fica mais leve. Então, para uma pele que é oleosa, de repente não vai durar muito, sabe? Não terá muita duração, não. Dura, mas não vai ficar tanto tempo com a pele mais seca, sabe? A pele ela vai adquirir oleosidade mais rápido. Então, é melhor. Eu vou pegar mais aqui. Então, é melhor você usar o pó solto e depois, durante o dia, caso precise, né? Para você tirar aquela oleosidade do seu rosto, é interessante você usar o pó compacto, tá certo? Então, ó, eu fiz a aplicação. Vou fazer agora aqui na olheira. E faço a aplicação para selar esse corretivo, tá? Ele não sair do lugar. Pronto. Apliquei o pó, tá? E aí, o que que eu faço? Deixo como se fosse um forninho. Deixo o rosto desse jeito. E só no final que a gente vai tirar esse excesso de pó da pele, tá certo? Então, a parte do pó é isso. Agora, gente, eu já vou passar com vocês, que é o próximo passo, o contorno. Hoje eu vou usar um contorno em pó, que ele é bem legal para iniciantes também. Eu tô sempre indicando aqui no canal contorno em pó. Quando você quer aprender, tá iniciando na maquiagem, no passo a passo da maquiagem, gente, começa pelos produtos em pó. Conforme você vai evoluindo na maquiagem, que aí você começa a usar produtos em creme, cremoso, tá certo? Então, hoje vai ser esse contorno aqui, que é o da Vult Soleil 01, tá? Eu vou usar as duas cores, porque como eu tô encostando essa cor aqui, eu quero usar ela. Então, já vamos fazer o contorno. Esse aqui, na verdade, é um bronzeador, mas eu gosto muito de usar ele como contorno. Então, pego, tiro o excesso, você sempre tira o excesso do produto, batendo assim, que ele cai o excesso do pincel, tá? Venho aqui com batidinhas primeiro, sempre você aplica o produto primeiro, sempre, sempre. E depois você esfuma. Então, você pega, tira o excesso, aplica. Como é um contorno em pó, ele já vai esfumando. Ainda mais que eu apliquei o pó do rosto, né? Eu já fiz a aplicação do pó. Então, ele já vai esfumando. Venho aqui na lateral do rosto, aplico. E aí, depois, para esfumar, você faz esse movimento de bolinha. Ou desce e sobe, né? Bolinha, desce e sobe. Então, aqui você vai tendo controle do produto, tá? Você vai aplicando aos poucos. Você vai esfumando também. Agora, eu tô dando uma esfumada. Esfumando aqui o produto. E aí, você dá uma arrastada nele. Ó. E aí, se você quiser e você gosta, acha interessante, sei lá. Eu gosto de passar um pouquinho do nariz. Mas é só um pouquinho, é só o restinho.
E gosto de passar um pouquinho aqui embaixo também, ó. Mas não gosto de passar muito. E agora, meninas, vamos passar o blush. O blush eu também trouxe para vocês um blush em pó, porque é mais fácil de esfumar. E ele já vem aqui com iluminador também, eu vou usar ele junto, só que esse iluminador dele, ele é com cor. Então, eu vou usar junto como se fosse um blush, né? Um blush com brilho. Então, ele é rosé. Pego o produto, tiro o excesso e venho aqui, dou uma levantadinha na bochecha, aplico. E depois eu dou uma arrastadinha. Então, eu coloco o pincel e arrasto. Coloco o pincel e arrasto. Com a mão bem leve, tá? Pra ir misturando aqui, ó. Ele esfumando junto com o bronzeador. Então, gente, agora o próximo passo é o iluminador, tá? Esse daqui é num tom meio champanhe, com fundinho rosé, bem delicado. E esse tipo de iluminador eu indico para quem tá iniciando, iluminador em pó, iluminador que não seja aquele iluminador assim, que é tão escancarado, digamos assim, sabe? O brilho. Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ó, ele aqui, ó. Tá vendo que o brilho dele é mais sutil? Que ele não aparece tanto. Então, para quem tá iniciando, ele é bacana, porque você tá começando a utilizar maquiagem, você tá começando a entender os produtos, então eu acho ele mais interessante, tá certo? Para quem é iniciante, é um produto que eu indico. Iluminador desse tipo, em pó e que seja mais sutil, que dá para você usar no seu dia a dia, tanto durante o dia quanto durante a noite. Mas ele é mais especificamente pro dia, tá certo? E ó, venho aplicando, vou fazer esse C, a letra C, aqui. Eu começo aqui no alto, ó. Se você ficar confusa, né, não sabe onde começa o iluminador, você dá uma risadinha aqui no alto da bochecha, ó. No pico da bochecha. Você sente até o osso quando você bate o pincel, você sente o osso do seu rosto. Então, é aqui aonde ele começa. Então, você vem aplicando e eu paro aqui quando acaba a têmpora, tá? Então, sua têmpora fica aqui, né? Aqui, ó, deixa eu mostrar desse lado. Ela fica aqui, a sua têmpora. E aqui, ó, é onde ela termina, né? Você vê aqui o pico da sua sobrancelha, pronto. É aqui onde você para. Iluminador, é legal a gente agitar ele. Então, eu peguei aqui um pincelzinho leque, venho aqui, não passei nada, tá? No pincel. O pincel tá limpo, eu só venho aqui e agito esse iluminador que eu passei no rosto para ele acender no meu rosto. Então, passo com o pincel limpo, como se eu estivesse esfumando. Ó, eu acho que na câmera ele tá muito bonito, ó. Esse brilho aqui é dele. Se você quiser passar um pouquinho no queixo ou no nariz, venho aqui com a pontinha do dedo, ó. Só um pouquinho. Eu não gosto muito. Eu acho bonito nos vídeos, mas pessoalmente eu confesso que não gosto muito, não. Para usar no dia a dia, no vídeo eu acho que fica muito bonito. Mas no dia a dia eu não uso muito. E quando uso, é bem nada. Ó, aí a pontinha do nariz e passei aqui. E aí só o restinho que tá aqui no pincel mesmo, do esfumado, eu vou passar aqui na testa. E pronto. O próximo passo, meninas, é a sobrancelha. Então, eu vou usar um lápis de sobrancelha e indico para vocês que são iniciantes, lápis ou sombra, tá? A pasta de sobrancelha, ela deixa a sobrancelha com um aspecto mais pesado, dependendo da forma que você passa também, porque tem isso, né? Então, você tem que saber passar e tem que ter a mão um pouco mais leve para conseguir passar. Então, para quem está iniciante, lápis de sobrancelha é uma maravilha. É questão de você comprar no tom que fica bacana para você, pro seu tom de pele. E, nossa, eu acho que ele fica muito natural.
Então, eu venho aqui, e aí o que que eu vou fazer, né? Eu vou vir riscando, como se eu tivesse fazendo os pelos, né? Então, eu venho riscando. Então, primeiro eu venho riscando e depois a gente vai esfumar, para não ficar marcado demais. Ó, eu gosto de usar um pincel assim para esfumar, ou um pincel assim. Então, eu vou usar esse daqui, e aí eu vou penteando para cima, e do meio para a cauda, eu vou penteando para fora, para lá. Aqui para cá, né? Essa parte aqui para cima, e aqui para cá. Para esfumar esse lápis e deixar ele o mais natural na minha sobrancelha. Você sempre tem que pensar, meninas, que esfumar a maquiagem é você dar aquele polimento. Então, nunca deixa de esfumar tudo que você passar, seja o pó, seja a bronzer, seja blush, cerinha de sobrancelha, tudo que você for passar, você esfuma, tá? E agora eu vou passar um gelzinho. Esse é o próximo passo. Depois de você passar o lápis ou a sua sombra, você passa um gelzinho, que é para a sua sobrancelha ela ficar no lugar, né? Então, vem aqui. Eu gosto muito de gelzinho, que eu acho que deixa um aspecto mais natural. Então, gelzinho na sobrancelha. Pronto, meninas. Passei o gelzinho na sobrancelha. E agora a gente vai começar a parte dos olhos. Mas antes, eu preciso explicar uma coisa para vocês. A gente fez todo esse passo a passo, certo? Então, a gente começou na preparação da pele, passando o sérum, o hidratante, o protetor e o primer, certo? E depois a gente começou a fazer na escala a preparação da pele, né? Passamos, após o primer, a base, o corretivo, o pó, para selar essa base e esse corretivo. Passamos o bronze, que utilizamos também como contorno, né? Contorno em pó. Usamos o blush e o iluminador. A sobrancelha, usamos o lápis e a cerinha, né? A cera não, o gelzinho. Gelzinho para sobrancelha, certo? Essa foi a etapa que a gente vem fazendo até o momento. E aí é o seguinte, a dica agora que eu te dou você tem que pensar na maquiagem que você vai fazer. Se você quer fazer uma maquiagem com sombra escura, sombra roxa, azul ou preto, ou alguma sombra que seja um marrom muito escuro, muito fechado, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Esse aqui é um berinjela. Esse daqui, ó, ele já é um marrom com brilho. Esse daqui, tá? Então é o seguinte, se você vai usar sombras que sejam escuras e verde escuro também, lembrei, azul, roxo, preto e verde. Se você vai usar uma dessas cores que seja no tom escuro, então o passo a passo da maquiagem ele vai mudar. Você pode até fazer a preparação da sua pele até o primer, tá? Então você vai fazer a hidratação, sérum, hidratação, protetor e primer, tá certo? E aí depois você vai partir para os olhos. Por quê? Porque se cair uma dessas sombras aqui na parte de baixo, aonde tá a sua olheira, os seus olhos, ou às vezes cai até aqui no alto da bochecha, gente, para limpar aquilo é um saco. E às vezes mancha, mesmo a sua pele estando selada. Entendeu? Então é muito melhor. Tem alguns truquezinhos que dá pra gente fazer? Tem. Mas é melhor você começar primeiro, né, a fazer os seus olhos, antes de você fazer a sua pele. E aí sim, depois que você finalizar os seus olhos, aí você ir fazer a preparação da pele, tá certo? Então, essa é a dica que eu dou pra vocês, que aí o passo a passo da maquiagem vai mudar. Agora, se você for fazer uma maquiagem que seja de tons claros e que não contenha glitter, que isso é importante também, tá? Não pode conter glitter. Pelo menos aqueles glitters que são fininho, em pigmento, aí também é melhor você fazer antes. Porque se você fazer depois, pra tirar, às vezes gruda, às vezes se tiver misturado com pigmento junto, ele vai manchar sua pele e vai te dar um trabalho. E aí você vai ter que refazer a sua pele. Então é muito melhor você utilizar esses produtos primeiro e depois você fazer a sua pele, né? Do que você fazer a sua pele, utilizar esse tipo de sombra ou de produto e aí fazer maior lambança no seu rosto, tá certo? Então, como tô pensando em fazer uma maquiagem um pouquinho mais clara hoje, né? Então, não tem problema.
e depende da sombra também. Tem sombra que esfarela muito. Então você tem que tirar muito o excesso dessa sombra na paleta. Ou num paninho, alguma coisa assim, tá? Ou uma paleta, você bate assim, ou você pega um paninho e vai limpando e vai aplicando pouco produto. Mas aqui no caso, eu vou usar essa paletinha hoje. Então eu tô pensando em utilizar essa cor e essa daqui. E eu acho que eu vou fazer uma misturinha dessas 3 cores aqui, tá? Talvez eu use um glitter, só que a diferença é que esse glitter, ele tem um gelzinho. Diferença de um glitter que tenha pigmento e que seja solto, tá bom? Então, vamos lá. Então, o próximo passo, meninas, eu vou utilizar um primer para sombras. Esse aqui também é para glitter, tá bom? Então, aqui tem um pouquinho do corretivo, só que esse corretivo que eu tô usando, ele é mais sequinho. Então, o que que acontece? A sombra, ela não vai aderir tão bem, se eu quiser que a sombra fique bem pigmentada, ele não vai aderir tão bem, tá? Então, é melhor você passar. Eu tô tirando a marcação aqui. É melhor, ó, tá vendo que tá até difícil porque ele secou. Tá difícil tirar a marcação aqui porque ele secou, ele é mais seco. Então, se a sua base, seu corretivo é sequinho, você usa um outro corretivo emoliente, se você tiver, ou você usa a sombra molhada. Eu já dei uma dica aqui no canal, fiz um vídeo explicando como é que vocês fazem para pigmentar a sombra, tá bom? Então, eu vou usar a cerinha, pego aqui com o meu dedo e venho aqui, ó. Eu tô aplicando, tá? Ó, eu não vou subir acima do côncavo, eu só vou levar essa cerinha até o côncavo. Meninas, eu fiz um olho para adiantar. Olha só, mas eu vou mostrar para vocês o passo a passo que eu fiz, tá? Então, ele ficou assim, eu usei um glitter para dar um charme. Então, vamos lá. Eu adoro fazer maquiagem com sombra laranja. Eu gosto bastante. Então, eu vou mostrar aqui, ó, as sombras que eu utilizei dessa paleta. Eu usei essa daqui, usei usei essa daqui, essa e essa daqui, tá? E o glitter foi esse daqui, ó. Tá bom? Eu percebi que o glitter, a cerinha dele, pelo menos dessa paleta aqui, parece que ela tá secando. Então, eu vou utilizar alguma coisa para poder segurar esse glitter no lugar, tá? Ó, ele não caiu tanto no meu rosto, né? Ele colou aqui, mas eu acho melhor passar alguma coisa para garantir que ele fique no lugar durante o dia. E agora eu vou vir com a minha primeira sombra, que é aquela laranja mais forte. Então, vou pegar com o pincel, vou passar por toda essa pálpebra. Ó, eu tô aplicando. E aí, você faz o seguinte, você pega a sombra, ela esfarela pouco. Então, ela não vai me dar trabalho caindo aqui embaixo, na parte da olheira, tá? Então, eu faço o seguinte, estou aplicando. Ó, não tô esfumando ainda. Só tô fazendo a aplicação do produto, da sombra. E aí, eu peguei mais um pouquinho de sombra, mas bem pouquinho mesmo. Quase nada, tá? Pra me ajudar aqui, ó, na transição. Então, eu tô aplicando em cima do côncavo. Bem em cima do côncavo. Que é pra me ajudar com essa transição da sombra da pálpebra indo subindo para o côncavo, tá? Venho com um pincel menor para me ajudar a esfumar. E aí eu seguro mais na ponta. Ó, é bem com a mão levinha, quase não encosto na pele. É só para fazer um pré-esfumado aqui. Ó, aí já mudo porque ele tem 2 pontas. Então, eu vou pegar esse lado mais fofo e venho também esfumando com a mão bem leve. E aí, para dar uma ajuda nesse esfumado, eu vou pegar esse bege aqui, tá? Só um pouquinho.
Acho que eu vou pegar com esse mesmo pincel. Eu vou pegar a sombra mais clara, que é aquela que eu mostrei pra vocês. Essa daqui, ó, tá? Deixa eu limpar o pincel. Venho com a sombra mais clara e vou passar aqui, ó. No pico da sobrancelha, tá? Agora, eu vou passar o mesmo laranja na parte de baixo dos olhos, tá? Faço a aplicação. E eu esqueci, gente, de passar a outra sombra laranja aqui, ó. Essa daqui. Essa daqui eu vou passar no meio. Antes de ir pra parte de baixo, era pra mim ter passado ela. Então, eu vou pegar com o dedo e vou vir aqui no meio. Pegar com o dedo. Eu vou vir com fixador de glitter, porque eu acho que não vai ficar por muito tempo, gente. Então, eu passei quase nada aqui no meu dedo. Acho que eu vou tirar até o excesso. E vou aplicar aqui, tá? Bem pouquinho. E agora eu venho com aquele glitter que eu mostrei pra vocês. Eu pego só um pouquinho também, porque eu não quero muito glitter. E aí eu venho, ó. Aí ficou assim, tá? Venho aqui, pego o meu pincelzinho menor. Vou pegar aquele que eu passei de abaixo da sobrancelha, tá? Pra aplicar no cantinho interno. Então, como vocês podem ver, na parte dos olhos, gente, não tem uma ordem. Você só tem que pensar, novamente reforçando isso com vocês, você só tem que pensar em passar sempre os cremosos primeiro, produto cremoso primeiro, que nem lápis, o primer que eu passei, né? E no caso, para grudar o glitter, não tem jeito. Que aí você vai ter que passar um produto para esse glitter fixar, né? Então, aí, para utilizar o glitter, você vai ter que passar um produto cremoso, pode ser o fixador ou um outro tipo de fixador, né? Esse aqui ele é mais em gel e o outro é mais uma pasta, para você conseguir colar esse glitter. Então, assim, tem momentos na maquiagem que você vai ter que fazer uma caminha de produto cremoso, porque dependendo do que você vai passar, vai ser dessa forma que você vai ter que construir. Mas, é como eu disse, sempre pensa em utilizar primeiro os produtos cremosos, depois os produtos em pó, para selar, tá? No caso do glitter não tem jeito, não tem para onde correr, né? Então, eu passei no cantinho interno, vou passar um pouquinho aqui, ó. E aí, o último passo é a máscara, tá? Então, aqui eu já finalizei o olho, não vou fazer mais nada e vou vir com a minha máscara. Se você gosta de utilizar, você pode usar o Curvex, e aí o Curvex vem antes da máscara, tá? É um passo antes. Então, eu vou usar aqui com vocês, ó. Venho aqui, uso o Curvex, pronto. O Curvex, gente, vocês evitam de usar depois da máscara, porque o que pode acontecer é você acabar cortando os seus cílios, entendeu? Porque depois que você passa a máscara seca, e aí você vem com o Curvex, a chance de você quebrar os seus cílios é muito grande. Então fica um alerta aí, tá certo? Para as meninas, para vocês, o pessoal, quem gosta de maquiagem, quem estiver me assistindo, evita. Ainda mais iniciante. Vou passar embaixo também, tá? Esse é o momento que eu gosto de dar alguns retoques. Então, esse é um passo que pode ser, digamos assim, um passo extra na maquiagem, que aí é onde você vem, dá um retoque em alguma coisa, ó, eu gosto de passar a cerinha de novo depois. E aí você pode passar mais alguma outra coisa, você olha o blush. Então, esse, digamos assim, é o último passo, né? O penúltimo passo, eu tô confundindo. O penúltimo passo
é o passo aonde você vai retocar alguma coisa. Então, uma cerinha na sobrancelha, o blush, o bronze, o contorno, alguma coisa, tá? Que aí você dá uma olhadinha, você vê se precisa de acabamento em algum lugar, em alguma parte da maquiagem, e aí você vem fazendo os acabamentos, tá? E aí agora, vamos usar um lápis de boca. Então, o passo seguinte, lápis de boca. Gente, lápis de boca, só explicar para vocês. Antes eu não costumava passar, mas aí eu tô achando tão interessante, tão bonito, ele dá um acabamento, ele faz uma diferença. Então, você que tá aprendendo a se maquiar, menina, você tem que usar, tá? Você tem que incluir esse passo na sua maquiagem, tá? Você já vai criando o hábito, porque fica tão bonito, dá um acabamento na boca. Pronto, gente. E agora eu vou passar o batom. Esse batom aqui, ele é da Avon. Eu vou usar ele. Ele tem um brilho, uma cintilância. E aí eu vou passar ele mais no meio, tá? E eu vou usar também um gloss, gente, pra dar uma graça a mais, tá? E esse aqui é nude. Eu acho que vai ficar bonito aqui. Ó, vou aplicar. E é isso. Ficou assim. Deixa eu mostrar pra vocês de perto. Deixa eu tirar aqui o espelho. Olha só. Olha como ficou. Essa maquiagem ficou linda. Eu adoro tons de laranja na maquiagem. Eu acho que fica muito bonito. E acho também que combina muito com olhos castanhos. Maquiagem verde e maquiagem laranja. Então, ficou uma graça. Amei, tá? E esse foi o passo a passo, gente, da maquiagem. Espero ter ajudado alguém. Tem produtos que às vezes você vai ter que trocar a ordem daquele produto, mas eu acho que como eu disse para vocês, é vocês colocarem na cabeça de vocês que os produtos cremosos sempre vai vir antes dos produtos em pó. Essa é a regra, digamos assim, da maquiagem principal, tá? Esse é o passo principal da maquiagem. E os produtos de pele, é como eu disse para vocês, sempre vai vir o produto de tratamento primeiro, no caso o primer. O primer não, desculpa, o sérum. Então, primeiro vai vir o sérum, que é um produto de tratamento. Essa ordem aqui, gente, ela não muda, a não ser, é uma base que eu tô falando para vocês. A não ser que você vai acrescentar mais algum outro tipo de produto de tratamento, por exemplo, né? Ou vai acrescentar uma blindagem, tá certo? Porque aí, no caso da blindagem, ela vai vir no lugar do primer. Tem pessoas que mesmo assim aplicam o primer também, né? Mas eu não quero deixar o vídeo confuso. Eu tô tentando não deixar ele confuso. Eu tô tentando agilizar o lado de vocês. Os outros produtos, né, na parte da maquiagem mesmo, como eu disse para vocês, só recapitulando o vídeo, ele pode ser alterado dependendo do que você vai fazer no seu olho. Então lembra sempre que sombras escuras como roxa, preta, verde e azul são sombras que você tem que passar antes de fazer a sua base, tá certo? Fazer sua base, seu corretivo, seu pó, fazer a sua pele. E sombras que esfarela muito e glitter solto também, tá? Para você não ter que refazer sua pele, tá certo? E aí os outros produtos você pode mudar a ordem, mas como eu mostrei para vocês, vocês seguindo, essa é uma forma básica que eu passei para vocês, de vocês seguirem. A única coisa que não muda são os produtos de pele, mas o restante, em seguida, né, a maquiagem, vocês podem alterar a ordem, sempre lembrando cremoso primeiro e pó depois, tá bom? Então é isso, gente. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui embaixo nos comentários, se inscreva no meu canal, deixa seu like se você gostou do vídeo. Se ficou um pouco confuso aí, peço desculpa para vocês.
E qualquer esclarecimento, só escrever no comentário que eu te respondo, tá certo? Então é isso. Um beijo com muito gloss para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.